Boa noite, irmãs, irmãos. Vocês estão percebendo que já diminuíram o meu púlpito aqui, né? Acho que eu estava me sentindo um pouco confortável, aí a pregação se estende, então... Estou brincando. Irmãos, nós vamos retomar então nosso estudo, nossa exposição da carta aos Romanos. Estamos aqui na 10ª parte. Agora nós vamos adentrar o capítulo 3 de Romanos. 3 de Romanos, a partir do versículo 1 até o 8. Vamos ler então todo o trecho. Romanos 3, de 1 a 8. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E, se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Vamos fazer uma oração? Pai, nós precisamos, carecemos da Tua graça diante de uma porção tão complexa da Tua palavra, Senhor. Nós precisamos de muita sabedoria, muita graça nessa hora. Precisamos que o Teu Espírito coopere mais uma vez conosco, reconhecendo, Senhor, as nossas limitações diante da profundidade da Tua revelação, e que nós não compreendemos e não extraímos nada de um texto como esse, especialmente, somente com a nossa razão. Por isso nós precisamos da fé, por isso nós precisamos da Tua manifestação, e é o que lhe pedimos nessa noite. Senhor, que o Senhor abra os ouvidos do nosso entendimento, os olhos do nosso entendimento, para que possamos receber a Tua palavra, para que possamos entender o que cabe a nós. E a mim, Senhor, dá-me graça também de ser fiel. Senhor, nós precisamos da Tua graça. Eu reconheço e preciso de um coração humilde. Eu preciso, Senhor, que a soberba não me domine, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. E também te peço que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha e Redentor meu. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, esse trecho aqui, Paulo responde a algumas possíveis objeções do judeu diante da sua exposição, que ele já começou a fazer, mas que ele ainda há de aprofundar mais ainda, porque ele ainda nem começou praticamente a falar sobre o Evangelho, a parte, digamos, a parte boa, né, do Evangelho. Ele está somente falando ainda da situação humana, da depravação total humana. Então, nessa situação toda, Paulo já havia falado algumas coisas difíceis para os judeus, não só para os judeus, mas também para os gentios,
E diante de toda essa situação, Paulo pretende terminar, e ele vai terminar esse capítulo 3, nós estamos apenas começando o capítulo 3 nessa noite, mas ele vai avançar um pouco mais, e ele encerra o capítulo 3 tentando fechar todos os pontos, alinhavando todas as possíveis situações que trariam objeções, questionamentos quanto à justificação pela fé, que é o assunto da carta, que é a verdade da Bíblia, que é a exposição maior do Evangelho, a justificação pela fé. Então ele tenta fechar todas essas arestas, essas aberturinhas, frestas que poderiam estar abertas. Ele já falou quanto aos gentios, falou quanto aos religiosos, ainda que gentios mais religiosos, não como os primeiros gentios, que eram incrédulos e eram depravados, mas existiam alguma categoria de gentios que eram gentios bons, em algum sentido, gentios justos. E esses justos também não estavam sendo justificados pela sua maneira de viver. E agora ele consegue voltar às suas argumentações contra os judeus, que são os seus maiores opositores daquela época. Irmãos, esse trecho em especial, de 1 a 8, do capítulo 3, da carta aos Romanos, ela é considerada por muitos estudiosos, especialmente agora, mais recentes, obviamente, trazendo, porque vejam, nós somos fruto de outros homens de Deus que trabalharam em cima de textos, estudando, para repassar para nós sabedoria, para repassar para nós conhecimento. E nós somos frutos desses homens. E mesmo os teólogos atuais reconhecem de forma idêntica a outros teólogos confiáveis, estou falando de gente confiável, né, do passado, eles reconhecem que esse aqui é o trecho mais difícil da carta aos Romanos. Esse trecho do capítulo 3, de 1 a 8, é um texto mais difícil, mais complexo. Aí vem aquela pergunta, né? Por que Deus manda textos tão complicados assim para a gente? Qual é o motivo de Deus mandar textos difíceis, de interpretação não tão óbvia, que eu preciso... Bom, aí eu já estou dando a resposta, né? Por que Deus manda textos assim para nós? A resposta desses teólogos é simples, uma só. É para que a gente possa pegar a nossa Bíblia, sentar numa cadeira, botar um caderninho do lado, uma boa caneta Bic, e poder fazer algumas anotações, estudando o texto, estudando muito o texto, comparando, fazendo comparações, comprando bons livros de comentários sobre Romanos, especialmente sobre essa passagem, adentrando no texto, e, em especial, orando, pedindo para Deus: Senhor, fala comigo, porque eu não estou entendendo bolhufas desse texto. Irmãos, Deus tem um propósito com a sua igreja. Deus ama aqueles que se afadigam no estudo da palavra de Deus, não só os presbíteros. Deus tem um propósito com textos difíceis, é para fazer a gente se parar na frente dele e se dedicar. Irmãos, uma boa pitada de dedicação faz com que, graciosamente, o Senhor fale conosco, mesmo em textos difíceis como esse. Obviamente, eu não tenho a pretensão de dizer para vocês: nós vamos dissecar esse texto nessa noite, nós vamos extrair tudo que ele tem, porque eu não tenho essa pretensão, não conseguiria, mas nós vamos fazer o possível. Nós vamos nos debruçar diante dele e vamos estudar. Vamos ver o que a gente consegue extrair do texto. É difícil, mas Deus pôs aqui para nós. E nós vamos tentar fazer alguma coisa. Nós vamos trabalhar aí, né? Dedicação, uma boa pitada de dedicação, faz com que a gente chegue a alguma conclusão. Vamos observar isso então. Bom, fazendo uma recapitulação rápida, para benefício daqueles que não estavam presentes nas últimas pregações, Paulo então já havia dito que o judeu, por ter recebido a lei e a circuncisão, eu estou me referindo à última passagem que nós estudamos, do capítulo 2 de Romanos, de 17 a 29, Paulo já havia dito que o judeu, por ter recebido
a lei em primeiro lugar, e depois, a partir do versículo 25 a 29, ele fala que o judeu também recebeu a circuncisão. Ele estava querendo dizer que isso tudo tem valor, sim. Tem algum valor. Ele não disse, apesar de ele ter dito que vocês receberam, judeu, você recebeu a lei, judeu, você recebeu a circuncisão, mas isso não vale nada se você não obedecer à lei, se você não crer. Isso não vale nada, foi o que nós estudamos na semana passada. Mas se você crer, em primeiro lugar, e como consequência da tua fé, aplicar as verdades da lei na tua vida, você será bem-aventurado, você será abençoado. É isso que Deus quer de você. É isso que ele quis dizer no trecho. E agora, algumas dessas objeções, nós vamos perceber que ele afirma isso. Ele vai solidificando isso, falando aos judeus. Então ele defende que não apenas o ter recebido essas marcas externas, que é a lei escrita e a circuncisão na carne, sem ter uma conversão de coração, aí sim, não dá vantagem nenhuma para o judeu. Aí não tem vantagem nenhuma se ele não recebeu a fé, recebeu aquilo por fé. E agora então Paulo continua nessa diatribe, né? Lembra da palavrinha? Diatribe. O que é isso? Essa discussão que Paulo está tendo com um judeu imaginário, né? É uma discussão, ele está batendo boca com um camarada que ele é fictício. Então ele começa agora fazendo algumas objeções. Faz de conta que esse judeu agora começa a fazer algumas perguntas descaradas para Paulo. Algumas perguntas que pode botar Paulo, a sua argumentação toda por água abaixo. Então é o que Paulo começa a fazer aqui, ó. Eu imagino que o judeu pode perguntar tal coisa. Como nós devemos sair dessa? Então ele começa dizendo isso. Primeira objeção aqui no versículo 1. Primeira objeção desse judeu fictício. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou, qual a utilidade da circuncisão? Ele, então, faz uma possível pergunta, uma possível objeção. O judeu está perguntando assim, bom, então o que adianta ser judeu? E para que circuncisão? Por que Deus mandou circuncidar? Por que Deus separou um povo, o povo de Israel para ele? Chamou de seu povo, o judeu. Qual é a vantagem? Para que isso? Qual a utilidade de tudo isso? O judeu tem alguma vantagem? Ele começa a perguntar. Se ser judeu, ter a lei escrita e a circuncisão não garante a salvação, para que então tudo isso? Para quê? Então Paulo agora responde. Versículo 2 vem a resposta. Qual é a resposta de Paulo? Ele falou, muita vantagem, muita utilidade sob todos os aspectos. Abram comigo então, Romanos 9, a partir do versículo 1 até o 5, Paulo vai listar algumas das vantagens dos judeus, que eram boas vantagens em relação aos gentios. Então ele começa a relacionar, 9, de 1 a 5. Digo a verdade em Cristo. Olha só, presta atenção no que Paulo fala. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha própria consciência. Ele chama 3 pessoas como testemunha da sua argumentação. Eu falo a verdade em Cristo, testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha consciência. Ou seja, eu estou dizendo a verdade para vocês, vocês têm que acreditar em mim. A vantagem do judeu, então, versículo 2: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. O que Paulo quis dizer até agora? Ele disse no versículo 2 e 3 o seguinte: eu preferiria não ser salvo se a minha perdição no inferno salvasse os meus irmãos judeus,
meus irmãos israelitas. Ou seja, Paulo está querendo dizer assim: eu não estou escrevendo essas coisas porque eu quero mal os judeus. Pelo contrário, eu amo o meu povo. Eu amo Israel. Eu nasci em Israel. Eu sou da tribo de Benjamim, israelita de sangue. Eu não estou falando dessas coisas porque eu quero mal os judeus. Pelo contrário, se Deus me tirasse a minha salvação, mas garantisse a salvação do meu povo, eu me entregaria por eles. Vocês já pensaram nisso? Ele preferia ser anátema, maldito, lançado no fogo do inferno, se isso salvasse a geração, a sua nação. Então ele quer dizer o seguinte: gente, parem de ficar fazendo essas objeções, eu quero o bem de vocês, eu amo vocês. E ele passa a dizer agora no versículo 4, são israelitas, ou seja, eles são o povo separado de Deus, é o povo santo, são israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, pertence-lhes a primeira adoção original, eles são originais, eles são, lembra-se do jambuzeiro que ele vai falar mais para frente? Quem está estudando Romanos e já passou aí, avançou, vai lembrar disso. Eles são os originais, a planta original era o povo de Israel, eles receberam a adoção de Deus. Se tinha um povo que foi chamado, o primeiro povo que era filho de Deus, eram os israelitas, eram os judeus. Eles receberam a adoção e também a glória, provavelmente falando que Deus gloriosamente se apresentou diante do povo de uma maneira sobrenatural. A glória de Deus, quantas vezes Deus falou para o povo de Israel? Algumas vezes não diretamente, apareceu para Moisés, e falou por Moisés para o povo. E ele diz as alianças. Quantas alianças Deus fez, começando com Abraão, até antes, com Noé, por exemplo. E Deus fez várias com esse povo aqui. As alianças originais, se pudermos usar esse termo, foram para os israelitas. Que mais eles tinham? A legislação, eles receberam da mão de Deus a legislação. Lembram-se que nós estudamos Salmo 147, os versículos 19 e 20, lá no finzinho, acho que é 19 e 20, do Salmo 147, e o salmista diz assim, olha as afirmações, se isso aqui não é vantagem do judeu, ele diz, Salmo 47, 19 e 20, mostra a sua palavra a Jacó, e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Agora olha o que ele diz no versículo 20, não se fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Ele quis dizer assim, nenhuma outra nação tem a vantagem que vocês tiveram, judeus. Vocês têm a legislação divina nas suas mãos, a lei que Deus escreveu com seu próprio dedo nas tábuas de pedra, vocês têm. Ora, são muitas vantagens. Que mais? Ele diz, além da legislação, o culto. Vocês aprenderam de Deus como adorar a Deus. Vocês receberam as ordens para confeccionar o tabernáculo. Lembram-se do tabernáculo? Ali Deus falava com eles, o povo oferecia ofertas para Deus e eles eram abençoados nos seus cultos no tabernáculo, depois do templo. Isso foi para os judeus, não foi para os gentios. E ele diz mais, além do culto, também receberam as promessas. Irmãos, o primeiro povo que recebeu promessa foi o povo judeu, o povo de Israel. Qual é a grande promessa? Eu vos enviarei um profeta, e será diferente desses outros, a ele ouvi. Essa era a promessa. Qual era a grande promessa? Jesus Cristo. Era o auge das promessas, ou todas as promessas de Deus se cumpririam em Jesus, teriam em Jesus o amém. Mas o que aconteceu com o judeu? Não creram em Jesus. Bom, mas ele disse que tinha vantagens. Deles são os patriarcas. Quem eram os patriarcas? Principalmente os grandes, né? Abraão, Isaac e Jacó, Israel.
os patriarcas eram dele. E olha, pasmem, o Cristo era judeu. Você sabia disso? Eu sei que você sabia. O Cristo veio da tribo dos judeus, da nação dos judeus. Cristo veio de Israel. Quer mais vantagem que isso? Não tem. Ele diz, também deles descende o Cristo, e aí ele faz uma adoração, uma doxologia, né? Segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Cristo pela carne veio através do povo de Israel. Então, qual é a resposta que Paulo deu no versículo 2 para eles? Volta lá, capítulo 3, versículo 2. Qual é a resposta? Muitas. Qual vantagem tem o povo de Israel? Muitas. Inúmeras utilidades. Mas ele menciona uma nesse versículo 2. Qual é a vantagem que Paulo menciona aqui? Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A grande vantagem do povo de Israel, do judeu, em relação ao gentio, é que eles, embora tendo recebido a revelação geral, a revelação da natureza expressando a glória de Deus, que apontava que existe um Deus criador, todo homem sabe disso, porque através da natureza Deus se revelou. Além disso, todo homem tem uma consciência, que essa consciência tem os preceitos da lei, a forma da lei na consciência. Nós vimos isso, então, capítulo 1, de 18 a 32, fala da revelação geral, não é isso? Capítulo 2, de 1 a 16, fala da revelação na consciência. Mas a maior de todas as revelações é a revelação escrita. Por quê? Porque a revelação escrita, que na nossa geração, na era da igreja, nós chamamos de evangelho, ela é a única revelação que salva. A única revelação de Deus que garante, que é poderosa para salvar o ser humano, é o Evangelho, capítulo 1, versículos 16 e 17. É o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu, certo? Primeiro do judeu. Deus se interessou pelo judeu primeiro. Primeiro do judeu e depois do gentio. Então, eles tinham a lei, a revelação escrita de Deus, a maior de todas as bênçãos, a maior de todas as vantagens. Então, eles não podiam dizer, o que adianta? Adianta ser judeu. É importante, se você considerar o que está escrito na revelação escrita. O que é que está escrito na revelação escrita? Que o judeu tinha a Torá do Velho Testamento, o Velho Testamento, estava apontando para Cristo. Se eles tinham que olhar para o Velho Testamento e enxergar a revelação futura, Cristo. Era a grande bênção deles. Então havia vantagem sim, porque eles tinham o Evangelho disponível primeiramente para eles. Segunda objeção, ele fala no versículo 3, outra pergunta. E daí? O que adianta ter o Evangelho? O que adianta ser judeu? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Ele está perguntando o seguinte: por que então a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo? Ora, se Deus separou, deu tudo isso para eles, como se Deus estivesse ali operando, e eles não creram, significa que Deus então não manteve a sua fidelidade e sua promessa, que davam alguma vantagem do judeu, ou para o judeu, em relação aos gentios? É essa a pergunta aqui. Em outras palavras, então, Deus quebrou a aliança? Deus quebrou a aliança? Paulo responde, versículo 4, segunda resposta da segunda objeção: de maneira
nenhuma. Nananina, não. Não. Deus não é infiel. Deus não é injusto. Não foi Deus que quebrou a sua aliança, foi o homem. Não foi Deus que quebrou ou foi infiel à aliança, foi o povo, foi o judeu. Então a resposta de Paulo é: de maneira nenhuma. A promessa de Deus é somente para os verdadeiros eleitos. Voltem lá no capítulo 9 de Romanos, de 6 a 8. Olha o que Paulo diz. Nos ajuda também a gente poder ter um pouco mais de luz sobre a resposta que ele vai dar agora dessa segunda objeção. 9, 6 a 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Ele quer dizer que nem todos os que estão no meio dos judeus são de fato judeus. Não é só porque levaram o nome de judeu, mas são aqueles que creram. Aqueles que creram são aqueles que receberam a promessa. Se Deus não lhe deu a promessa, não deu para algum desses israelitas ou judeus, Deus não foi infiel, mas porque ele quebrou a lei, o judeu quebrou a aliança. É isso que ele está querendo explicar aqui. Eu disse para vocês que o trecho é difícil, né? É complexo, né? Mas é exatamente isso que ele está querendo expor aqui. Ele está querendo mostrar, então, na resposta do versículo 4, vejam só, a resposta de Paulo: de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito. Agora, ele vai mencionar o Salmo 51, versículo 4. E ele diz assim: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Esse trecho aqui está se referindo ao Salmo 51, versículo 4. O que é que diz o Salmo 51? O Salmo 51 fala do arrependimento de um judeu. Fala do arrependimento de Davi. Davi havia quebrado a aliança porque ele cometeu adultério, porque ele planejou através de uma mentira e planejou matar Urias. Lembram-se disso? Por causa disso, ele foi confrontado pelo profeta Natã e ele se arrependeu. Mas ainda arrependido, Davi diz assim para Deus. Vejam o versículo, no capítulo 51 de Salmos, versículo 4, fica mais claro as palavras do rei Davi. Ele diz assim: pequei contra ti somente, e eu fiz, Davi está falando, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo. Quem é esse que Davi está justificando aqui? É Deus. Ele está falando: Deus, o Senhor será tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Em outras palavras, Davi está dizendo assim: eu quebrei a aliança. Se o Senhor me mandar para o inferno e me rejeitar definitivamente, o Senhor é justo. O Senhor é justo. Eu mereço. Não mereço nada mais do que isso. O Senhor é tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. O que ele está querendo dizer? Davi está querendo dizer assim: quem quebrou a aliança fui eu, Senhor. Tu és fiel. Eu sou mentiroso. O homem é mentiroso. Mas tu és verdadeiro, sempre. Deus é verdadeiro. Então é isso que ele está querendo dizer. Refletindo então essa confissão de Davi,
É como se Davi estivesse dizendo, então, o meu pecado justifica a tua justiça, a tua punição, Senhor. Na verdade, então, quem quebrou a aliança fui eu. Apesar de eu estar no meio do povo de Israel. Eu, rei Davi, sou judeu. É isso que ele está querendo dizer. Nem todos os de Israel são israelitas. Nem todo que se diz judeu é judeu. Então, ele está querendo expressar alguma coisa como se alguém dissesse assim, mas Deus é injusto se Ele não mantém a promessa para todos aqueles que se dizem judeus. E Paulo fala, negativo, meu amigo. Não, porque nem todos os que se dizem crentes, nem todos os que se dizem judeus, são judeus. Apenas aqueles que se mantêm firmes à aliança, perseveram na aliança, aqueles que permanecem na fé, esses são crentes, esses são judeus, nos termos de Paulo aqui. Esses são verdadeiramente cristãos, na aplicação contemporânea, para a gente. Não é? É somente aqueles que permanecem na aliança que receberão a promessa. E Deus não será injusto se Ele não cumprir as promessas para aqueles que se afastaram do povo de Deus, de Israel, da igreja. E se Deus não beneficiar a esses, Deus permanece justo. Semelhante a Davi, tu és puro no teu julgar e reto no teu falar, ou vice-versa. Mas Deus é justo quando Ele pune. É isso que ele quer dizer nessa segunda objeção com a segunda resposta. Exatamente o que João fala na sua primeira carta de João, capítulo 2, versículo 19. João diz que eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos. Difícil entender isso, mas é uma realidade. Você vê um crente hoje, fazendo uma rápida aplicação para nós hoje, né, na igreja. Você vê um crente abandonando o Senhor, e é lógico, nesse momento, você não pode dizer de bate-pronto, ele não é crente, ele se afastou da igreja e ele não é cristão. Não, talvez ele possa se arrepender amanhã ou depois, eu não sei, você não sabe. Oremos para que isso aconteça, mas se ele morrer em seus pecados, afastado da igreja, ele não era crente. Isso eu posso ter absoluta certeza. Se ele não se arrepender, não há evidência de que ele foi salvo. Não há evidência. E se Deus não cumprir a promessa com ele, ele é justo. Deus é justo. Deus é justo. É o que João fala então. Você viu aí capítulo 2 de 1 João, versículo 19, né? Você viu aí o texto? Uma palavra dura de João, profeta do amor, hein? O apóstolo do amor, perdão. Falou uma palavra tão difícil assim, né? Eles saíram do nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Acontece, vez por outra, que um crente verdadeiro pode se afastar de Deus por um período, mas lá na frente, por alguma maneira, Deus opera e ele se arrepende e volta. Quando ele volta para casa, ele é filho pródigo, mas é filho rebelde, mas ele se arrepende e deixa sua rebeldia, deixa seu pecado e volta para a casa do pai. Ele é filho. Mas quando ele não volta, que evidência nós temos de que ele é crente? É isso que Paulo também está argumentando aqui. Então, a promessa, Deus não quebra a promessa. Quem quebra a promessa são os homens. É o homem que quebra a promessa. Terceira objeção, um pouco mais complexa, né? Como se pudesse ficar mais difícil, né? Terceira objeção, a partir do versículo 5, outra pergunta. E essa pergunta, ela tem um caráter até interessante aqui, né? E até meio que engraçado, né? Olha só a pergunta que Paulo, ele diz, pode ter uma objeção nesse sentido aqui. Vamos imaginar que o judeu pergunte assim, mas se a nossa injustiça, se o meu pecado
traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Agora, aí, olha o que está entre parênteses aí. Falo como homem. Tua versão está escrito isso, né? Algumas dizem assim, eu estou usando um argumento humano. Sabe o que Paulo quis dizer nesse versículo? Gente, eu estou com vergonha de fazer uma pergunta dessa, mas eu vou fazer. Eu vou usar um argumento humano. Olha, parece uma tolice que eu vou tocar nesse assunto, mas eu vou tocar, vai. Alguém pode perguntar isso aqui? Eu estou usando um argumento humano, eu falo como homem. Estou com vergonha, tá, gente? Mas vamos admitir que alguém pergunte uma tolice dessa aqui. Então, qual é a pergunta aqui? A pergunta é a seguinte: se o meu pecado, ele diz aqui, né? Traduzindo então, trocando em miúdos, se o meu pecado colabora para exaltar a justiça gloriosa de Deus, e se o meu pecado, quando eu peco, o meu pecado testemunha ao mundo a dignidade de Deus, quer dizer, quando eu faço uma coisa muito ruim, eu peco, isso traz à luz a justiça de Deus, traz à lume a justiça de Deus. Por que ainda sou condenado? Por que Deus me pune? Se quando eu peco, faz bem para Deus, porque se as minhas trevas expõem a luz de Deus, por que Deus me castiga? Eu acho que Paulo fica pensando, se alguém me perguntar isso aqui, eu vou sair no tapa com esse cara. É uma pergunta descarada, né? Ele faz 3 vezes a mesma colocação nos 3 últimos versículos. Então ele responde. Tá, vamos responder então. Versículo 6. Certo que não. Certo que não. Claro, que bobagem. Como que vai pensar uma coisa dessa? Certo que não. Deus não é político. Se Deus fosse político, tá, bom, já que o cara está fazendo um monte de coisa errada, e isso me beneficia, exalta a minha glória, a minha justiça gloriosa, então eu vou fazer vista grossa e não vou punir o cara. Político faz isso. Deus não é político. Deus não tem essa politicagem, não. E a resposta de Paulo, agora ele vai dar a resposta em 3 outras perguntas. Primeiro ele diz, né, versículo 6, certo que não, bem curtinho, mas ele diz, é claro que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? Ele quer dizer o seguinte: como que Deus vai ter coragem, vai ter um caráter limpo de julgar o mundo, se ele fizer essa politicagem aqui, por exemplo? Que moral Deus teria para julgar o mundo se ele fizesse isso? Que bobagem! É isso que ele está falando. Segunda pergunta ele faz, versículo 7. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, semelhante àquela primeira do versículo 5, né? Se a minha mentira se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus, para a sua glória, quer dizer, Deus é exaltado ainda mais com o meu pecado, por que sou eu ainda condenado como pecador? Agora, Paulo, além de responder para eles, Paulo tocou na ferida do judeu. Sabe por quê? Porque na pregação de Paulo, da justificação pela fé, o judeu falava assim: isso é mentira, Paulo. O judeu era rigoroso com Paulo. O judeu chegava em Paulo e falava assim: você está ficando louco, Paulo? Como assim justificado pela fé somente? Isso pode fazer com que o povo se descambe para a libertinagem. Ora, ele não precisa fazer obra nenhuma para ser salvo. Na cabeça do judeu funcionava assim: eles precisavam merecer a salvação, precisavam fazer alguma coisa para merecer. Quando Paulo chegou pregando a justificação pela fé, o judeu chegou nele e falou assim: isso é mentira, Paulo, isso é blasfêmia. Como assim só pela fé? A justificação só pela fé? Então é o que Paulo está tocando aqui. Se a minha mentira, né, ele está se referindo à pregação de Paulo, à justificação pela fé, que Paulo defendeu com sua própria vida, ou morte,
até a morte. E ele diz assim: se a minha mentira coloca em relevo a verdade de Deus, que você, judeu, diz que a verdade de Deus é que a salvação é pelas obras, pela lei, por que você ainda quer me pegar, judeu? Por que você ainda... por que eu sou ainda condenado como pecador, judeu? Por que você faz isso comigo, então? Ora, então deixa eu em paz. E o judeu queria pegar Paulo. Quantas vezes Paulo escapou da morte nas mãos dos judeus, não é mesmo? Por quê? Por causa da pregação dele. Por causa da pregação dele. Paulo não deixou de lado a lei, mas ele disse: não é pela lei que o homem será salvo. E o judeu ficava extremamente furioso com Paulo e queria matá-lo. Então, Paulo usa até mesmo essa colocação. Ele tocou na ferida do judeu, né? Por que você quer me pegar então, judeu? Se a minha mentira da pregação, da justificação pela fé, exalta a glória de Deus, por que ainda você quer me pegar? Olha só, as perguntas de Paulo, né? Terceira pergunta que ele faz aqui. Onde nós estamos? Versículo 7. Ele diz assim: e por que não dizemos, como alguns, veja bem, por que não dizemos, como alguns, presta atenção, caluniosamente afirmam que o fazemos? Quer dizer, tinha gente falando que Paulo falava o seguinte, exatamente nesse ponto da justificação pela fé, tinha alguns judeus que caluniosamente, com mentiras, eles falavam assim: caluniosamente, esses judeus diziam assim: Paulo está falando o seguinte, pratiquemos males para que venham bens. Viram aí o versículo 8? O que ele está querendo dizer? A pregação de Paulo é o seguinte, gente, os judeus juntavam assim para pegar Paulo e falavam assim: Paulo está falando o seguinte, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde o pecado foi mais grave, a graça foi maior, porque ela sobrepuja, ela é maior, porque ela perdoa, ela cobre multidão de pecados. O amor de Deus cobre multidão de pecados. É o que Paulo pregava, os apóstolos pregavam, os mestres do Novo Testamento pregavam. Então, é como se eles entendiam, os judeus entendiam assim: Paulo está falando essas coisas, dizendo assim: olha, então vamos continuar pecando. Se a graça abunda quando a gente peca, então agora é que nós vamos pecar mesmo. Não, Paulo não estava falando isso. Ele estava falando assim: por maior que seja o teu pecado, a graça de Deus é maior. E ela perdoa quando você se arrepende. Como Davi. Davi cometeu pecados terríveis, merecia morte, e ele reconhece. Porém, a graça perdoou Davi, porque a graça foi maior do que os pecados de Davi, porque ele se arrependeu e voltou para Deus. Então, caluniosamente eles estão falando isso. Paulo está dizendo assim: eu não estou falando isso, eles estão inventando história, eu não estou falando isso, é calúnia. Mas, se vocês dizem que eu digo isso, eu vou dizer uma coisa para vocês. Aí Paulo perde a paciência, né? E numa pequena frase ele resume e diz o seguinte, ele fecha o assunto e diz assim: eu não quero mais conversa com vocês. A condenação destes é justa. Não quero mais conversa. Chega, deu por hoje. Deu por hoje. É isso que ele fala. A condenação desses é justa. Porque para chegar nesse ponto, dizer que quanto mais pecar é melhor porque glorifica a Deus, e se Deus é glorificado, ele não pode me punir, mas se ele me punir, ele é injusto, porque o meu pecado está colaborando com a glória dele, então Deus é injusto? Ora, é como se Paulo falasse: tenha paciência, né? Tenha paciência, vamos parar com esse assunto que já me cansou. A condenação desses é justa. É como se Paulo te dissesse assim: olha, eu entreguei esses caras na mão de Deus, Deus os julgue, porque eu não tenho mais paciência para essa conversa. Só que foi ele que inventou essa conversa, né? É isso que Paulo está conversando aqui com esse fictício judeu, não é? Então é isso que ele está querendo dizer aqui.
Perceberam? Olha como é complexo, mas ele está querendo dizer o seguinte: com tudo isso, ele está querendo mostrar que os judeus, com suas alternativas, com suas justificativas, eles não conseguiriam contestar a verdade de Paulo, porque não é uma verdade de Paulo, é uma verdade de Deus. É uma verdade de Deus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Inclusive, irmão, só a título de conhecimento, esses ataques dos judeus contra Paulo, nesse sentido, de que Paulo pregava a justificação pela fé, e aí os judeus começaram a atacar ele, dizendo que Paulo, estava mentindo quando ele pregava a justificação pela fé, e começou a perseguir. É exatamente o que a igreja sofreu em todos os tempos, e em especial na época de Lutero. Na época de Lutero foi a mesma coisa. Quando Lutero viu isso na Bíblia, ele viu que o crente, o cristão, é justificado, o homem é justificado pela fé e não pelas obras. Lutero trouxe a lume essa verdade. Quando ele trouxe a lume, a igreja católica veio com 7 pedras nas mãos para atacá-lo. E a igreja, na época de Lutero mesmo, em torno de 1545 a 1563, a igreja católica se fechou durante 18 anos no que nós chamamos de Concílio de Trento. Nesse Concílio de Trento, eles determinaram uma norma, uma lei dentro da igreja católica romana. Essa norma, chamada de Contra-Reforma Católica, ela exatamente expressava isso: Lutero está mentindo, não entrem. E eles fizeram vários argumentos para contestar a argumentação bíblica de Lutero, que a justificação do homem é somente pela fé. Então vejam que a luta já não foi de Lutero, já é antiga. Paulo já sofreu isso, né? E hoje a igreja continua sofrendo, né? Porque muitos ainda alegam: não é pela fé. Quer dizer que então não precisa fazer nada? Quer dizer que então eu sou salvo, só eu crer, estou salvo? Pela fé. É isso que Paulo diz. Obviamente, as obras acompanharão a fé, mas não é exigência para que alguém seja salvo que ele esteja perfeitinho, sem pecado. E quantas vezes a gente conversa com pessoas que são candidatas ao batismo, querem ser batizadas, creram no Senhor, e às vezes chegam na gente e falam: irmão, eu estou esperando um pouquinho mais. Mas por quê, meu irmão? Por que você está esperando um pouquinho mais? Não, eu estou sentindo que a minha vida ainda não está em ordem para eu ser batizado. A gente é obrigado a falar: mas não precisa. É por isso mesmo que você precisa ser batizado, porque somente com Cristo é que Ele vai colocar ordem na tua vida. Não é questão de você estar em ordem para ser batizado, pelo contrário. Você nunca vai colocar sua vida em ordem sem Cristo, sem um relacionamento com a igreja, sem ensinamentos da palavra de Deus na igreja. Você precisa ser batizado e precisa congregar para que Deus coloque sua vida em ordem, meu querido, minha querida. É assim que funciona, né? Então, é isso que aconteceu. Olha, é uma passagem complexa, mas é uma passagem que tira alguma coisa. Eu não vou dizer para vocês que nós não vamos voltar mais vezes nessa passagem, não sei. Mas algumas coisas a gente consegue já clarear algumas coisas sobre essa conversa de Paulo com esse judeu, não é? Alguma coisa começa a esclarecer, começam a ver que algumas perguntas dos religiosos judeus não tinham cabimento, não é? Não tinham cabimento. E eu gostaria de, antes de fazer as aplicações finais, trazer uma consideração final. A consideração é que, muitas vezes, a própria igreja cristã dá margem para que, de alguma forma, as pessoas lá de fora da igreja entendam dessa forma. Entendam que parece que nós estamos vendendo essa ideia de que pratiquemos males para que venham bens. Por quê? Porque às vezes o testemunho da igreja não é coerente com a sua
o testemunho, a sua ética, não é coerente com a sua pregação ou com a sua confissão. Você se diz crente, você se diz cristão, nós nos colocamos nessa posição, nós pregamos a Bíblia para muitas pessoas, mas a minha ética, a nossa ética, muitas vezes, leva essa imagem lá para fora. Parece que eles estão vivendo assim, eu posso pecar, já que eu fui salvo pela graça mesmo, vou continuar pecando, porque quanto mais eu pecar, mais vai abundar a graça. Não, nós não podemos viver dessa forma. É somente uma colocação para a gente já começar a fechar. Então, a importância da coerência de vida com a nossa profissão de fé, ou com a nossa própria pregação, porque nós queremos às vezes pregar, mas nós estamos vivendo em desconformidade, e às vezes deixamos as pessoas como os judeus lá na época de Paulo, Só que na época de Paulo, Paulo diz, isso é uma calúnia. Será que eu posso dizer que na minha vida é uma calúnia? Se alguém disser isso para mim, Nilton, você prega, mas não vive. Você diz, parece que você está dizendo assim, vamos continuar pecando para que venham bens. Será que seria calúnia isso na minha vida? Na tua vida? Pense nisso. Até que ponto isso é calúnia para você, para mim? Deveria ser. Deveria ser. Então, fechando, as aplicações que a gente pode tirar nessa noite. Algumas, como eu falei, tem mais, mas o que a gente pode ver aqui é que há uma tendência no coração humano de rejeitar as verdades de Deus contra si mesmo. Isso nós chamamos de humanismo ou antropocentrismo. Uma está ligada com a outra. O que significa isso? Significa colocar o homem no centro. O homem é o centro do universo. Irmãos, vamos pensar numa coisa. Deus não entrou na nossa história. Nós entramos na história de Deus. Deus é soberano. Ele criou o universo para Ele. Pela sua bondade, Ele colocou o homem lá para fazer parte. Pelo seu grande amor, Ele criou o homem. Uma criaturinha que Ele pôs lá para desfrutar dele. A história que é contada não é a história da humanidade. A história é a história de Deus. Deus é o dono da história. Ele manda. O universo é dele. Nós somos dele. Tudo é dele. Então nada de colocar o homem no centro. Porque quando nós colocamos o homem no centro, a gente começa a fazer essas perguntinhas, Justificar. Não aceito. Deus está querendo ensinar as coisas para o judeu não aceita. Deus está querendo ensinar as coisas para o cristão não aceita. Deus quer disciplinar para fazer o homem bom aos olhos dele, e o homem não aceita. Mas Senhor, precisa ser desse jeito? Por que não pode ser do meu jeito? Mas Senhor, precisa ser na maneira que está escrito na tua palavra? Não pode mudar nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho para a esquerda? Nós temos essa tendência. Deus quer transformar um povo, mas nós somos tão centrados no homem que a gente começa a ver problema até na justificação pela fé. Isso é para facilitar a nossa vida. Puxa, seria a melhor coisa que o judeu, se ele pudesse entender. Senhor, quer dizer que então eu não preciso praticar toda a lei para ser salvo? Não, meu filho. Senhor, obrigado. E não o judeu, não, tem que praticar a lei. É difícil. O homem é difícil. Nós somos difíceis. O ser humano é difícil. O humanismo, amor natural, é difícil. É difícil. Segunda coisa que a gente aprende aqui, os judeus perderam os seus privilégios porque eles quebraram a aliança. Deus permanece justo e fiel à sua aliança. Então, a gente tira para nós que nem todos os que estão no meio do povo de Deus são de fato crentes. É o que ele quis dizer aqui. Nem todos. Somente os que perseveram na aliança são legítimos crentes. Somente os que perseveram são legítimos cristãos. É isso que Paulo ensinou aqui, para que o judeu não fique perguntando: mas então Deus é infiel, Deus quebrou a aliança. De forma nenhuma. Por que Deus está fazendo aquela coisa com aquele irmão lá da igreja, aquele irmão da igreja que afastou da igreja,
e ele está lá, mas ele era da igreja. Faz 2 anos que ele está fora, mas ele é da igreja. Aqui da igreja, coisa nenhuma. Para com isso. Digo como homem, né? Aí a pessoa fala, mas por que Deus vai castigar? Nós somos assim, né? Mas por que Deus vai fazer isso com aquela pessoa? Ele não vai para a igreja, Deus quebrou a promessa. Fazer que nem Paulo, né? Tenha santa paciência. Camarada não quer nada com Deus. E Deus não pode se promover ira sobre ele? Claro que pode. Aliás, se ele não fizer, ele seria injusto. Aí ele seria injusto, né? E em terceiro e último lugar, que é mais ou menos quase que repetição das mesmas aplicações, nós devemos nos livrar de qualquer tentativa de justificar o pecado, que na verdade essa é a essência do nosso coração corrupto. O coração corrupto justifica pecado desde a sua origem. Quando Deus falou com Adão, onde estás, Adão? Aí Adão foi conversar com ele. Você comeu do fruto que eu lhe disse que não era para comer? A mulher que me deste que me deu e eu comi. Vou falar com a mulher. Eva, você deste do fruto para o teu marido? A serpente me enganou e eu comi e dei para o meu marido. Aí chegou na serpente, coitadinha, ela não tinha mais para quem transferir, ela não transferiu. Foi mais honesta do que Adão e Eva. Então, a tendência é justificar, é criar essas perguntinhas, né? Mas por que a igreja faz isso? Por que essa decisão tem que ser desse jeito? Por que não pode ser assim, ó? Todo mundo, né? É mais ou menos aquele negócio de Copa do Mundo. Na Copa do Mundo, todo mundo no Brasil, todos os torcedores são técnicos, né? O técnico não entende nada, só eu entendo. É assim. Justifica daqui, aponta dali, está errado aqui e tal. E é assim, a gente vai criando essas coisas, né? Essas perguntas, esses questionamentos. Mas, trazendo também, fechando agora, eu queria só dizer para você que, na verdade, outra coisa que é importante a gente entender que o arrependimento é a prova, uma das maiores provas que eu sou crente. Quando Paulo usa o texto de Davi, no Salmo 51, ele está querendo dizer assim, Paulo está querendo dizer para o judeu assim, quando Davi, teu pai Davi, o rei Davi, ele se arrependeu, ele estava mostrando que você, como judeu, a tua ideia é assim, tá, bom, já que Deus mostrou que eu errei, que eu pequei aqui fazendo isso, então, Senhor, daqui para frente eu não erro mais, tá bom? Não, isso não é arrependimento, isso parte do arrependimento, é um pedaço do arrependimento, mas o arrependimento legítimo é o que Davi fez. O que é que Davi fez? Ele diz assim, eu pequei. Em primeiro lugar, eu pequei. Segundo lugar, o Senhor tem razão de me culpar, eu sou culpado. Terceiro lugar, Senhor, não me retires do teu Santo Espírito, nem me repulses da tua presença. Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável. Salmo 51, versículos 9 e 10. Por quê? Porque Davi está falando assim, se o Senhor não trabalhar em mim, eu nunca vou acertar, Senhor. Eu nunca vou deixar. Então o arrependimento é deixar o pecado, sim, confessar o pecado, sim, e voltar para Deus, porque sem Deus eu nunca vou acertar. O arrependimento significa que eu volto para o Senhor. Quando uma pessoa se arrepende, ele volta para a igreja. Por exemplo, você não pode dizer que um irmão que se afastou da igreja, se ele não se arrependeu, e ele disser para lá, eu estou arrependido dos pecados. Você está arrependido dos seus pecados? Estou, irmão. Estou arrependido. Você entende que você pecou e pecou feio? Entendo. Sim, entendo. Eu é que estou arrependido. Você voltou para Deus? Bom, eu estou lendo a Bíblia em casa. Não, eu disse que você voltou para o corpo de Cristo. Você voltou para a igreja, que é o corpo de Cristo. A Bíblia diz que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. É no corpo de Cristo que você prova que você voltou para Deus de fato. Você voltou para a igreja? Não voltei, mas eu estou arrependido.
Que arrependimento é esse? Que arrependimento é esse? Arrependimento é voltar para Deus. Arrependimento é voltar para Deus. A gente precisa guardar isso no nosso coração, né? Existem coisas que eu faço para provar que eu estou arrependido? Sim. Se eu sou um adúltero, eu paro de adulterar, eu deixo de adulterar, mas eu preciso voltar para Cristo na sua igreja, porque é lá que eu me mantenho seguro contra, de novo, cair no mesmo pecado, que a probabilidade é grande de eu cair de novo no mesmo pecado. Então eu preciso da igreja. Eu não questiono isso. Eu não uso esses questionamentos tolos aqui do judeu e fico fora da igreja. Irmãos, para encerrar, e nós vamos participar agora da mesa do Senhor, eu queria que você abrisse comigo o texto de 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, 1 Coríntios 11, 23, com esse texto que nós já usamos várias vezes para nos conduzir à ceia, não é? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Com esse texto, Paulo está explicando então: participe da mesa do Senhor, mas lembre-se, o corpo é de Cristo, o corpo é santo. Participe da mesa do Senhor com alegria, mas com reverência. Se algo lhe condena, confesse para Deus, lance para Deus, participe e resolva esse problema. O corpo é santo, então participe em santidade. Não deixe de comer o pão e de beber o vinho, mas faça-o com discernimento. O que é discernimento? Senhor, eu sei que eu pequei aqui e eu preciso tratar com aquela pessoa. Tá, ela não está aqui nesse momento, mas eu me arrependo, Senhor, diante de Ti. Eu faço um pacto diante do Senhor, que eu vou consertar com aquela pessoa o mais rápido possível, mas eu vou participar do pão e do vinho. Amém? Participe, sem condenação nenhuma. Mas cumpra a promessa que você fez de resolver o seu problema de pecado. É isso que ele está falando. Então vamos participar da mesa do Senhor com alegria, com liberdade e em santidade. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, diante da Tua palavra, realmente precisamos que o Teu Espírito continue falando conosco. É um texto bastante complexo, mas cremos, Pai, que o Senhor há de trazer luz. Descansamos, Senhor, no Teu Espírito, que é o nosso mestre, não em homens, não em palavra humana, mas na Tua palavra. Nós queremos descansar e crer que o Senhor há de edificar a Tua igreja, que o Senhor há de fazer com que a Tua palavra prospere, que ela não volte para Ti vazia, mas que ela cumpra o Teu propósito. E nisso nós queremos descansar, na Tua fidelidade, não na minha, mas na Tua fidelidade. Nós descansamos, em nome de Jesus. E também pedimos que o Senhor nos dê graça de participarmos da Tua mesa com reverência, mas com liberdade no Espírito, com alegria e com gratidão em nosso coração, relembrando a Tua obra na cruz, a Tua morte, a Tua ressurreição, até que o Senhor volte. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.